Olá, hoje quero-vos falar sobre uma oração que cura, ensina e transforma. É como se fosse uma jornada espiritual. É a oração de São Francisco. Então hoje vou partilhar contigo uma das ferramentas espirituais mais bonitas, mais profundas e mais transformadoras que eu já encontrei. Trata-se de uma oração que não muda Deus, muda-nos a nós próprios. Muda o nosso humor, muda a nossa paciência, a nossa linguagem, a nossa energia e às vezes até salva o nosso dia de se tornar um desastre completo. E sim, é verdade, estou a falar-vos da oração de São Francisco. Aquela oração que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Mas antes de continuarmos, deixa-me avisar-te. Se tu és daquelas pessoas que às vezes acordam, olham ao espelho e dizem: Senhor, ajuda-me hoje a não fazer asneiras, então este vídeo é completamente para ti. Hoje vamos fazer juntos uma jornada espiritual, mas uma jornada também humana, com humor, com verdade, com simplicidade, com profundidade e com aquele toque de ironia saudável que todos nós precisamos para sobreviver a cada dia e a este mundo moderno, cheio de exigências, de desafios e de obstáculos. Então, vamos agora falar sobre a oração. E vou ligá-la também aos ensinamentos bahais. Vamos olhar para o nosso comportamento, para as nossas reações, para o modo como tratamos os outros, as outras pessoas e para como possamos permitir que Deus transforme o nosso interior. Então, respira fundo, arruma o coração e vem comigo. A oração de São Francisco é muitas vezes chamada de oração da paz. Mas, sinceramente, ela podia chamar-se também de oração de autodomínio emocional ou oração para sobreviver ao trânsito. Ou também oração para não arrancar os cabelos nas redes sociais. Porque ela funciona em todas essas áreas e em todas as áreas da vida que tu possas imaginar e que se relacionam contigo, com a relação contigo, com a tua relação com os outros e com a tua relação com Deus. Mas o ponto mais profundo desta oração não é pedir paz ao mundo. Não é pedir que o teu vizinho seja mais gentil contigo. Nem é pedir que o teu colega de trabalho deixe de ser insuportável. Nem pedir que aquele motorista irritante aprenda finalmente a usar o pisca. Não. O foco da oração é: Senhor, muda o meu coração. Senhor, transforma a maneira como eu entro nas situações. Senhor, dá a oportunidade a polir as pedras brutas que eu ainda carrego dentro de mim, dentro da minha alma. E é aqui que ela se aproxima de forma impressionante dos ensinamentos bahais. Porque Bahá'u'lláh, o manifestante divino para os nossos dias e para a nossa era, ensina que cada ser humano, cada pessoa, é uma mina rica, cheia de joias preciosas. Só que essas joias não vêm polidas. Elas vêm cobertas de terra, de poeira, do ego, do orgulho
das opiniões rígidas, das pequenas irritações que parecem gigantes. E a oração funciona como uma polidora espiritual, uma lixa espiritual para arredondar as arestas. É uma ferramenta de polimento interior, de polimento do caráter e da alma. Por isso, quando São Francisco diz: fazei de mim um instrumento da vossa paz, é como se ele estivesse a dizer: Senhor, pega nessas virtudes que tu colocaste dentro de mim e ajuda-me a mostrá-las ao mundo. E na fé Bahá'í, os ensinamentos vão exatamente na mesma direção. A fé Bahá'í diz que, na sua essência, na sua verdadeira natureza, o ser humano é nobre por natureza. Mas para que essa natureza se evidencie, ele necessita de educação espiritual. Porque só com a educação é que essa nobreza se manifesta no comportamento, através do nosso caráter, das nossas palavras e das nossas ações. Por isso, quando rezamos esta oração, nós não estamos a pedir magia. Estamos a permitir apenas que Deus entre nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas reações, nas nossas escolhas. E agora, deixa-me trazer-te a vida real. Porque a vida espiritual sem a vida real é teoria. As duas funcionam em uníssono. E o mundo moderno é um laboratório perfeito para testar se estamos mesmo a praticar a oração. Vamos começar por um exemplo clássico. O trânsito. O trânsito que é capaz de nos tirar do sério. Na oração, diz-se: onde houver ódio, que eu leve amor. Muito bonito. Mas tenta aplicar isso à hora de ponta, às 6 da tarde, preso numa rotunda, quando alguém decide que fazer pisca-pisca é opcional. Aí tu ficas entre duas escolhas. Ser instrumento da paz ou instrumento de outra coisa. Não vale a pena a gente mencionar aqui. E é por isso que rezar ajuda. Porque a oração chega antes da irritação. Deve vir antes da irritação. Com a oração, a irritação tem menos probabilidade de se expor. A oração cria espaço para a alma respirar. E, de repente, o que te irritaria ganha, como se por milagre, uma outra dimensão. Outro exemplo. E no supermercado? O supermercado. O supermercado é um campo de testes espirituais de nível avançado. Estás lá, pacificamente, com as tuas compras, e do nada aparece alguém muito criativo, que acha que a fila tem uma entrada secreta no meio e passa à tua frente. É nesse momento que São Francisco aparece no teu ombro e diz: leva a paz. E Bahá'u'lláh diz: responde com brandura. E tu olhas para o carrinho da pessoa e pensas: Senhor, hoje o teste está forte. Mas quando tu és capaz de respirar, quando tu decides, tomas essa escolha e essa decisão de responder com calma e tranquilidade, ou até mesmo nem sequer responder, sentes algo dentro de ti a mudar. Porque espiritualidade não é não sentir irritação. Aliás, isso seria impossível. Espiritualidade
é decidir não agir a partir da irritação. Outro exemplo agora muito comum. As redes sociais. As redes sociais são o coliseu romano dos tempos modernos. É um campo de batalha emocional. É o lugar onde as pessoas escrevem coisas que nunca teriam coragem de dizer cara a cara. E lá estás tu, todo calmo. Até que alguém comenta algo tão absurdo que a tua alma se levanta e diz: eu vou responder. E a oração diz: onde houver discórdia, que eu levo a união. E Bahá'u'lláh diz: a resposta branda extingue a ira. E tu respiras fundo e pensas: o que é melhor para o meu espírito agora? Ganhar esta discussão ou manter a minha paz? Reparem bem a diferença que faz a oração. E é aqui que nós conseguimos ver na prática o poder da oração. A oração não nos inibe, nem nos protege, nem nos tira dos conflitos, porque eles existem, fazem parte da existência e do convívio. Mas a oração dá-te poder. Dá-te poder para atravessar esses momentos de outra forma, de uma forma construtiva. Vamos agora aprofundar um pouquinho o que temos vindo a falar. Porque a oração entra em camadas mais profundas da nossa alma. Ela diz: Senhor, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Esta frase é um puro ensinamento Bahá'í. A fé Bahá'í diz: o serviço à humanidade é uma forma de adoração. Diz que o coração humano encontra a verdadeira alegria quando está a ajudar o outro. Não quando está a exigir ajuda. Não quando está a exigir atenção. Mas sim quando está a oferecer presença. Consolar alguém não significa ter respostas. Consolar alguém significa estar ali, estar presente, deixar Deus trabalhar através de ti. E a oração continua: é perdoando que somos perdoados. Esta é uma das frases mais revolucionárias da espiritualidade. Porque o perdão não é sobre a outra pessoa. O perdão é sobre libertar o teu coração. É sobre deixar de carregar pesos que não são teus. É sobre reparar a tua própria paz interior. Na fé Bahá'í, os ensinamentos Bahá'ís dizem que o perdão é o portal da cura. E quando tu perdoas, não estás a dizer que o que fizeram foi certo. Estás a dizer: eu recuso-me a carregar esta dor dentro de mim. Que libertação. Agora, vamos ainda um pouquinho mais fundo. Porque a oração termina com um dos ensinamentos espirituais mais profundos de sempre. Na oração diz: é morrendo que ressuscitamos para a vida eterna. Não é a morte física, é morrer sim para o ego, morrer sim para a arrogância.
arrogância, para aquela necessidade de estar sempre certo, para o orgulho que nos impede de pedir perdão, para o hábito tão doloroso de culpar o mundo pelos nossos sentimentos. Quando morremos para isso, renascemos para a vida real, a vida espiritual, a vida onde Deus consegue agir. Nos escritos Bahais, isto aparece como morrer para o eu inferior. Ninguém é chamado a desaparecer, mas todos somos chamados a deixar para trás aquilo que nos bloqueia. E é por isso que esta oração é uma ponte entre tradições, uma ponte entre fé e ação, entre espiritualidade e humor, entre o ideal e o cotidiano. Queridos amigos, estas reflexões trazem-nos luz. E agora quero deixar-te algo que talvez seja a chave para tudo isto. A oração não pede perfeição. Não pede que tu, eu, nós sejamos santos. Não pede que nunca mais nos irritemos. Tu, eu, nós. Não pede que nunca te zangues. Eu, nós. E não pede que vivamos uma paz falsa. A oração pede apenas isto. Abre espaço. Deixa Deus trabalhar. Deixa a tua luz natural brilhar. Deixa as tuas joias interiores aparecerem e resplandecerem, porque tu estás virado para a luz. E quando tu dás esse espaço, o mundo à nossa volta não muda, mas tu mudas, eu mudo, e de repente tudo muda. Porque quando somos capazes de mudar o nosso interior, mudamos a energia que levamos aos outros. Mudamos a maneira como falamos. Mudamos a forma como respondemos. Mudamos a forma como perdoamos. A forma como amamos e a forma como existimos. Somos então capazes de nos tornar instrumentos. E quando somos capazes de nos tornar instrumentos, Deus toca em todos nós. E a música que Deus toca através de um coração sereno cura, eleva, reconcilia, ilumina e transforma. Por isso, deixa-me terminar com um convite simples, profundo e realizável. Experimenta rezar esta oração todos os dias, de manhã e à noite, ou no meio do caos do dia, ou naquela hora onde já estás no teu limite. Reza, ora com humor, reza com simplicidade, mas acima de tudo, reza com sinceridade. Reza sabendo que Deus não precisa que tu entendas tudo. Aliás, Deus não precisa de nada de ti. Ele só precisa que tu abras um pouco coração. Deixa espaço e deixa que a transformação aconteça. Porque quando nós nos tornamos instrumentos da paz, é Deus que faz a melodia. Deus é o poder superior. É aquilo que nós concebemos, cada um à sua maneira, como a beleza, como a criação, como a verdade, como tudo aquilo que de bom existe na criação.
queridos amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.